As raízes da inferioridade. Falamos, páginas atrás, sobre o conflito que pode induzir-nos, às vezes, ao emprego de certos métodos drásticos e que provém dos três impulsos ou complexos elementares do homem: o complexo do eu, o complexo sexual e o complexo gregário. Evidentemente, se torna impossível a descrição de todos os conflitos que podem enfrentar nossas almas. Não obstante, há um conflito que pode ser atribuído a um complexo que é bastante comum e que, com frequência, faz ou desfaz vidas humanas. Por isso, merece uma consideração especial. Referimos-nos ao chamado complexo de inferioridade ou sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade é uma ideia ou uma série de ideias fortemente atadas por um vínculo emocional que nos faz sentir inferiores aos nossos semelhantes. Podemos ter perfeita consciência da nossa inferioridade pessoal. Podemos reconhecer ou ignorar completamente essa inferioridade, embora evidentemente se apresente em nossa conduta diária. A desilusão, o fracasso, a derrota, a enfermidade são as sementes do complexo de inferioridade. Ninguém gosta de ser relegado a um plano inferior, nem que se lhe faça pouco caso, nem que se lhe considere um fracasso. O êxito é recompensado com a segurança, e o fracasso se torna ainda pior porque traz a insegurança. Desejamos ter êxito, dominar as dificuldades, sentir-nos fortes. As bases da inferioridade podem ser físicas, mentais e ambientais, ou mesmo as três coisas combinadas. A sensibilidade intensa que atormenta o indivíduo que se sente inferior é determinada frequentemente por fatores físicos. Todo desvio do termo médio, seja no aspecto ou na função física, pode, em certos casos, solapar a moral do indivíduo, trazendo-lhe um sentimento de inferioridade. Uma criança obtém notas baixas no colégio e é rebaixado de classe. Em consequência, se desanima. Seus pais, ao invés de se mostrarem compreensivos, zangam-se. A criança se esforça por seguir adiante, porém o fantasma do fracasso e a falta de apoio se erguem à sua frente. Naturalmente, suas notas pioram. Perdeu toda a confiança em si mesma. Não sou capaz, não posso fazer. As dores de cabeça, os gritos, os acessos de nervos se produzem com frequência. É a única maneira de fugir do sentimento de inferioridade, ao qual tem que enfrentar, só e sem ajuda. A criança é muito inclinada a desenvolver a ideia de que não é capaz, de que não vale a pena valorizar a pouca capacidade que possui. Por que tentar? Não pode esperar um resultado tão bom na escola como outro menino, nem formar a pouca capacidade que possui. Com frequência, muitas capacidades sólidas se perdem para sempre e um sentimento de inferioridade arruína a vida inteira. Tudo aquilo que uma criança sem vergonha, tudo aquilo de que uma criança sem vergonha, pai alcoólatra ou jogador, mãe não muito honesta e etc. São fatores poderosos para que ela adquire o sentimento de inferioridade. Desde que um sentimento de inferioridade se enraiza na personalidade, seja qual for a sua causa, a batalha está travada. Quer o indivíduo o reconheça ou não, produz inevitavelmente desejos, anseios, ansiedades e esforços para conseguir um alívio. A pessoa tem que desfazer-se do sentimento de inferioridade ou será por ele destruída. Ao esforço para libertar-se,
aliviar ou vencer a inferioridade, chamamos compensação. Uma forma de compensação comum é a que constitui o que chamamos superioridade aparente. Há pessoas de atitudes firmes, animadas, que à primeira vista parecem representar a essência da confiança em si mesmo. Entretanto, com o melhor conhecimento, constata-se que aquela confiança é toda superficial e que baixo da casca esconde-se a incapacidade e a inferioridade. Frequentemente, a vida dessas pessoas é marcada por uma série de fracassos. Nada há que justifique essa superioridade aparente. Suas opiniões nada valem, porém suas afirmações são dogmáticas. Suas atitudes contrastam fortemente com a modéstia e a reserva do autêntico forte. A atitude de superioridade é quase sempre uma compensação superficial de uma inferioridade escondida. A compensação pode criar fins fictícios para a pessoa que tem um forte complexo de inferioridade. O desejo da superioridade e da perfeição pode intrigar a inferioridade. O homem medíocre pode colocar seus modelos muito alto, então pode criticar livremente a outros porque não podem alcançar a meta. Seus próprios modelos, porém, por serem muito altos, lhe salvam da crítica forte. Aqui encontramos a racionalização. Adquirimos nossa própria segurança através de um duvidoso processo de pensamento. Às vezes, sobre bases semelhantes, a pessoa pode admitir uma ocupação relacionada com outra, na qual haja fracassado. Assim, um homem que não teve êxito numa profissão pode compensar seu fracasso ensinando a outros essa profissão. Talvez não possa trabalhar nessa profissão, porém pode ensinar aos demais como devem fazer. As vocações podem ser seguidas não por um interesse inerente à matéria em si, mas como compensação pela inferioridade. De modo geral, a atitude de um especialista não se desenvolve sobre a base de uma habilidade extraordinária, mas como a compensação pela inferioridade. Uma compensação pode ser alcançada seguindo-se atividades opostas. Se nos apresenta uma lista de palavras e depois de pronunciar-se cada uma delas, nos pedem que escrevamos a primeira que se apresente à nossa mente. Teremos um exemplo da tendência dos opostos. A palavra claro provavelmente evocará a palavra escuro. A palavra pequeno evocará a palavra grande. Dia evocará noite e etc. Isto parece quase uma lei psicológica. Essa tendência a oscilar entre os extremos se encontra em toda a vida e pode explicar transformações súbitas e dramáticas. O libertino se faz religioso e, em lugar de tomar sua religião como uma atitude normal, a exagera. Um homem que tenha levado uma vida excessivamente livre antes do casamento pode tornar-se um puritano depois do casamento e excessivamente zeloso com respeito às atividades sociais de sua esposa e filhos. O pai, cuja infância esteja sujeita a muitas restrições, pode dar aos seus filhos uma liberdade pouco prudente. As grandes cidades estão cheias de pessoas que passaram a infância e a adolescência no interior. O homem que tenha passado sua vida nos grandes centros comerciais passa depois a viver numa casa de campo ou fazenda. A explicação para esta classe de conduta excessiva é, com frequência, a insatisfação, a insegurança e a inferioridade. A reação excessiva e a resposta exagerada podem sustentar temporariamente uma pessoa, porém logo se apresenta o descontentamento. Uma análise adequada da situação revela, quase sempre, cursos de ação e esforços mais satisfatórios.
Até aqui, acentuamos os aspectos negativos da inferioridade e da compensação. Há, entretanto, aspectos positivos da inferioridade, que são construtivos. O complexo de inferioridade já foi mesmo chamado o complexo de ouro, e alguém escreveu mesmo um livro sobre a glória do imperfeito. De que maneira, entretanto, a falta de êxito nos mantém firmes na luta e nos permite superar-nos. O complexo dourado. No capítulo anterior, falamos sobre os aspectos negativos da inferioridade. Há, entretanto, aspectos positivos no sentimento de inferioridade que são construtivos. O complexo de inferioridade já foi mesmo chamado o complexo dourado, e alguém escreveu uma obra sobre a glória do imperfeito. Esse sentimento do imperfeito é que nos mantém firmes na luta. É o que nos impede reclinar uma presunção tola do que possuímos, do que somos. É o alento da inspiração e do progresso. É a falta de êxito que nos mantém na luta e nos permite superar-nos. É o sentimento de inferioridade que nos dá forças para receber bem cada contrariedade, cada estímulo que nos impele para frente e não permanecemos parados. Tal é a filosofia do complexo de inferioridade que nos permite transformá-lo em ouro. O complexo de inferioridade, longe de ser um obstáculo, é para muitos uma bênção. É certo que, se é levado demasiadamente longe, torna-se nocivo e então deve ser encarado de frente, francamente. A inferioridade é, de certo modo, relativa e, embora ao indivíduo falte capacidade num determinado setor, é certo que encontrará compensações, desviando suas atividades para outros rumos. Quando a inferioridade é levada à luz clara da consciência, as compensações são geralmente dirigidas para uma vida mais feliz. Quando estamos desanimados e sentimos que os golpes são cruéis, é uma boa compensação lembrarmos das nossas horas felizes. Tal compensação é mais benéfica, pessoal e socialmente, que uma atitude cínica, rebelde e anárquica. A religião, a filosofia, a literatura e a arte oferecem compensações eficazes. As inferioridades físicas podem encontrar muitas compensações. Demóstenes, Gago, se tornou o maior orador da antiguidade, graças à sua perseverança. O cego não pode chegar a ser um grande pintor ou escultor, porém pode tornar-se, por exemplo, um grande organista, através de uma aplicação constante. Helen Keller conseguiu compensar a perda da vista e da audição com um desenvolvimento extraordinário do tato e grande coordenação intelectual. Há compensações sãs necessárias que aumentam a satisfação e o significado da vida. A presença do sentimento de inferioridade oferece ao indivíduo dois problemas mutuamente dependentes. O homem possui uma características que, dirigida sabiamente, pode conduzi-lo ao êxito, à adaptação ao meio e à felicidade. Pelo contrário, mal dirigida, a inferioridade leva ao fracasso, à inadaptação e ao infortúnio. O primeiro passo é o reconhecimento da existência do complexo de inferioridade. A apreciação franca e honesta do estado interior dos conflitos basta para abrir caminho a um ataque inteligente e bem planejado contra a dificuldade. O critério desse ataque é o efeito sobre nossa conduta. Em lição anterior, dissemos que o medo, a cólera, o ódio e o amor têm sua função na conduta humana. O sentimento de inferioridade também. Não devemos temer nossas emoções, nossos sentimentos, nem a nós mesmos. O indivíduo tem que aprender a se conhecer e a aceitar a si e as suas emoções.
suas qualidades, suas deficiências, a fim de construir e desenvolver. Os ideais, os grandes propósitos, a vida pessoal e social se forjam com a desilusão, a frustração, o sofrimento, as decepções. Quer dizer, com as grandes emoções do medo, insegurança, a cólera, descontentamento e o amor, desejo de segurança pessoal e social. O descontentamento pelas coisas tais como são e a insegurança podem estimular a conduta agressiva, que é possível aliviar, organizar e dirigir até conceitos que podemos aprender a amar, sejam pessoas, relações, atividades e etc. A essência da sugestibilidade. Em que consiste a verdadeira essência da sugestibilidade? Um colegial sugestionável aceita as palavras do seu mestre e as tem por exatas, mesmo sem possuir para isso razões logicamente adequadas. As palavras do professor se insinuam e enraizam em sua mente, da mesma forma que concepções com suficiente fundamento lógico. Um orador, através de palavras e gestos, produz nas pessoas que o ouvem juízos, sentimentos e imagens, que não se desenvolvem com naturalidade e espontaneidade em virtude da própria predisposição das pessoas, mas porque eles são impressos mercê da confiança que merecem. A íntima associação estabelecida entre as suas palavras e as correspondentes representações e uma hábil associação de suas afirmativas às sensações, sentimentos e pensamentos já pré-existentes. O estudo da sugestão tem mostrado que nossas convicções, ideias e etc., em estado de elevada sugestibilidade, muitas vezes exercem na corrente psíquica e fisiológica uma influência mais vasta que a do próprio querer reflexivo. Também no estado de vigília ocorrem, de vez em quando, representações que se apossam tão fortemente da nossa alma que não podemos delas nos defender apenas com o querer. Compreendemos, então, perfeitamente a inconveniência de algum ato. Porém, apesar disso, sua imagem age irresistivelmente em nós, até que cedemos à coação e a convertemos em ato. A tendência a render-se a influxos sugestivos é uma das qualidades mais notáveis da psique humana. Distingue-se duas formas de sugestão, a heterossugestão e a autossugestão. A hipnose é uma forma de sugestão essencialmente baseada no influxo alheio. Na autossugestão, imagens, sensações, esperanças e pensamentos que surgem espontaneamente na pessoa agem com um poder parecido aos das sugestões de um hipnotizador. As heterossugestões se dividem em intencionais e não intencionais. Com intenção, procura o orador influir sugestivamente em seus ouvintes. Sem nenhuma intenção, influem-se as pessoas estreitamente ligadas através dos gestos, expressões e etc. Um caráter firme influi, mesmo sem esse propósito, em seu ambiente imediato, que luta por assemelhar-se a ele, muitas vezes sem dar-se conta disso. A sugestibilidade desempenha um papel predominante não só na vida individual, como ainda na vida dos povos. Determinadas ideias se apoderam, em certas épocas, de alguma classe social ou do povo inteiro, com grande intensidade. É errôneo pensar que isto acontece por persuasão lógica das massas. As ideias de referência se vão propagando
como por contágio, para arrebatar tudo depois. Assembleias populares, parlamentos, povo, tudo e todos. Como exemplo disso, podemos citar a ideia de que, em certos períodos da Idade Média, a libertação de Jerusalém. Os mesmos homens que pouco antes nem sequer pensavam em cruzadas, se tornavam, sob influência da onda geral de entusiasmo, os mais ardentes defensores da necessidade da expedição e sacrificavam, exaltados, suas terras e suas vidas, pela ideia que os dominava. Se considerarmos como a propriedade mais essencial da sugestão, o surgir de uma determinada imagem, de uma sensação ou de um pensamento que se desenvolve com uma intensidade e eficácia que não se possui em circunstâncias normais. A vida das massas populares é realmente riquíssima em fenômenos de sugestão. Nunca houve sobre a terra um povo em cujas crenças e superstições, em cujos usos e costumes o fator sugestivo não haja exercido influência capital. Cada um de nós é influído, dia a dia, sugestivamente, pelo meio em que vive, pelos livros, pelos jornais, junto ao que, por raciocínio lógico, estamos em condições de conceber como realmente com belo. Acolhemos milhares de sugestões que se fixam e continuam agindo em nós como se fossem nossas, sem que demos conta da origem de tais opiniões, juízes, antipatias, simpatias e etc. Até nossa sensibilidade ao elogio e à censura, exteriorizados por nossos semelhantes, se baseiam na sugestibilidade. Na multidão, cada indivíduo influi nos demais através dos seus sentimentos, e ele mesmo é, por sua vez, contagiado, talvez com muito maior força, pela massa ambiente, na qual as influências parciais se somam. Assim se explica que, se uma certa maneira de pensar ou de sentir começa a apoderar-se das massas, cresce, em geral, com muito maior rapidez e se impõe com maior autoridade e irreflexão do que se imporia se cada um dos presentes, a sós, deixasse agir sobre si as mesmas razões e acontecimentos. Seguindo as leis psicológicas da simpatia, a disposição de ânimo se transmite de homem a homem, como por contágio, e arrasta com frequência às massas as ações de que o indivíduo não seria capaz. O novo fundamento para a elevada sugestibilidade das massas populares é o seguinte: quanto menos estamos em disposição de compreender objetivamente os fatos, seja no terreno teórico, seja no terreno prático, com tanto mais facilidade nos deixamos influir pela sugestão. As crianças e os leigos em uma ciência qualquer são mais propensos a admitir, por autoridade, as ideias expostas que um homem culto e, sobretudo, o especialista. Nas agrupações de homens em massa, ocorre com grande frequência que o indivíduo não se acha em situação de apreciar claramente as circunstâncias. O sentimento de agitação e a ânsia de atividade anexa a tal sentimento, unido ainda à consciência de que algo deve acontecer irremediavelmente, fazem o resto para empurrar a massa, as ações incompreensíveis ante um raciocínio sereno. Muitas vezes, sem nenhum fundamento, se apodera de determinados setores da massa o terror pânico. Nesse caso, o indivíduo não consegue dominar a situação e então sucumbe com grande facilidade ao poder sugestivo das palavras. Salve-se quem puder, tudo está perdido. Somente um certo hábito de manter imperturbável
a própria personalidade em meio de agrupações mais ou menos numerosas de pessoas. Nos capacita para resistir, até certo ponto, ao influxo da sugestão. Um pensamento acolhido geralmente não pode apresentar a diferença de que é capaz unicamente a mentalidade do indivíduo culto e bem dotado intelectualmente. É um fato comprovado que uma ideia nova pode encontrar acolhida em grandes massas, desde que seja apresentada na devida forma. O que quer dizer? Se uma ideia há de ser admitida e aceita por todos, deve ser suscetível de que a compreendam até os mais tolos. A palavra sugestão tem sido definida como alguma coisa insinuada na mente, sutil e indiretamente, ou uma insinuação, uma ideia, algo apresentado à mente de modo direto, etc. Muitos apelos pessoais, feitos aparentemente à razão, são realmente feitos à parte emocional do indivíduo. Podemos sutilmente insinuar no argumento um apelo aos sentimentos ou emoção da pessoa, na forma de uma ideia ou menção direta. Tal ideia será sentida pela pessoa que a receberá na mente, e antes que a considere como um dos seus próprios pensamentos, falará a sua. Julgará que a pensou porque a sentiu realmente e o sentimento foi excitado. Este é o caso da sugestão. A vida de cada pessoa é moldada pela influência sugestiva. Aceitamos esta e aquela sugestão, e isto mudou toda a corrente de nossas vidas. Certas coisas influenciaram certos sentimentos, puseram em atividade os estados mentais correspondentes e a ação seguiu com o sentimento. Existem vários graus de força sugestiva, como existem vários graus do que se chama sugestibilidade das pessoas com tendências para aceitar sugestões. Indivíduos há que dificilmente se movem por motivos próprios, mas estão sempre prontos a agir em obediência às ideias e sentimentos dos outros. O desenvolvimento do poder de vontade domina o grau de sugestibilidade. O homem de vontade forte não é facilmente afetado por uma sugestão, como aquele cuja vontade é fraca e aceita sem resistência todas as sugestões que lhe são dadas. Uma coisa, entretanto, é certa: qualquer pessoa, por mais irresoluta que seja, pode desenvolver e fortificar a força volitiva ao ponto de se converter em gigante da vontade. Falamos, linha acima, em ideias sugeridas, quando dissemos que a sugestão se relaciona com os estados mentais de sentimento e emoção. Muitos poderão indagar: não são as ideias mais relacionadas com o pensamento do que com o sentimento? Vamos ao assunto. Sabemos que a palavra ideia vem do grego e significa ver. Em seu uso geral, significa uma imagem mental ou uma noção geral tomada na mente. Uma ideia é uma imagem representada na mente, um símbolo de qualquer coisa pensada ou sentida. As ideias não são formadas apenas pelo pensamento. O sentimento concorre com a sua parte para a formação dessas imagens mentais. De modo geral, a maioria das pessoas raramente pensa, no mais alto sentido desse termo. Sem raciocínios e faculdades lógicas, são ainda rudimentares. Aceitam as ideias de segunda mão ou da centésima segunda mão. Seus pensamentos são antes bastante pensados pelos outros e a ideia transmitida é o resultado. A maior parte das ideias conservadas na mente dos homens tem sua origem no sentimento e na emoção. O povo não compreende as coisas, mas experimenta os sentimentos e as emoções que dizem respeito a elas.
Igualmente, não sabe por quê, conserva uma ideia, sabe apenas que a assente a seu modo. O povo, em sua grande maioria, é dirigido e governado mais por sentimentos nele induzidos que pelo resultado de seu raciocínio. Pertencendo os sentimentos mais ao lado instintivo da nossa mente que ao lado racional, irrompem das camadas subconscientes da mente, em resposta à causa excitante que vem de fora. Nessa parte instintiva são armazenadas as experiências, sentimentos, instintos adormecidos e emoções. Nossa herança do passado à espera de uma causa favorável que a ponha novamente em atividade. A razão ou juízo age por meio da vontade, como restringente, conforme o grau de desenvolvimento individual. Observando cuidadosamente homens e mulheres que se movem em torno de nós, chegaremos à conclusão de que a grande maioria das pessoas se move mais pelo sentimento que pela razão. Ao invés de basearem suas ações pelo bom senso e um correto e perfeito raciocínio, fazem-nos apenas sob influências de sentimentos e emoções. De modo geral, as pessoas não fazem as coisas porque são consideradas retas à luz da razão, mas porque sentem prazer em fazê-las. Um apelo aos sentimentos e emoções de uma pessoa produz maiores resultados do que se dirigido à sua razão. E ainda o sentimento, a mola que faz mover a massa, as ações da multidão. E a você, prezado aluno, que é o que move? A razão ou o sentimento? Pense um pouco sobre essas questões e terá a chave da influência sugestiva. Você somente conseguirá vencer todas as barreiras quando aprender a guiar-se pela cabeça, pela razão, pelo intelecto. Agir pela cabeça sempre, nunca pelo coração. Não se esqueça dessa advertência. Consideremos agora as várias formas de aplicação da sugestão todos os dias, que são muitas. Para maior facilidade, entretanto, vamos dividi-las em 3 formas ou grupos. Primeira, sugestão involuntária. Segunda, sugestão voluntária. Terceira, autossugestão.